Vamos abrir, irmãos, mais uma vez em 1 João, capítulo 3, a propósito da ceia do Senhor. Essa mensagem é bem a propósito, né, para que nós examinemos a nós mesmos sempre, não somente nas situações de ceia, como Paulo requer, mas a cada dia, né? E vamos ler os versos 16 a 18. 1 João, capítulo 3, os versos 16 a 18. Diz assim o texto: conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens no mundo, ou do mundo, e vendo o seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Que Deus possa abençoar, irmãos, a leitura e a exposição da sua palavra. Nesse pequeno trecho, irmãos, reparem que o apóstolo João ele está fazendo como que uma transição do ódio de Caim para o amor de Cristo, do ódio do mundo para o amor da igreja. E João nos mostra aqui 3 provas ou 3 evidências a respeito desse amor que vão realmente mostrar que nós amamos. Em primeiro lugar, no verso 16, ele nos ensina que o amor é provado pela nossa abnegação. Ele diz: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos nós também, né, dar a nossa vida pelos irmãos. Então, João havia mostrado que o amor é a essência da vida cristã, e agora João está mostrando que a essência do amor é a nossa abnegação. O que é abnegação? Não é, segundo o dicionário, desprendimento, altruísmo, desapego, e ainda é a renúncia dos próprios interesses, vontade ou conveniências. É um ato de sacrifício no qual nós nos colocamos a serviço dos outros em detrimento dos nossos próprios interesses. Em resumo, é o autossacrifício. João havia demonstrado que aquele que odeia, ele sempre quer o mal do seu próximo. Já repararam as palavras de quem odeia? As provocações de quem odeia? As brigas que começam por causa do ódio? As provocações mútuas? Quem odeia procura o mal do próximo. Mas quem ama dá a vida pelo próximo. O amor de João, ele é conhecido por aquele que dá e não pelo que toma. E, ao mesmo tempo, nós lembramos que João usou Caim como exemplo de quem odeia. E ele usou Cristo como exemplo agora do amor. O ódio de Caim, de João, acabou em assassinato. O amor de Cristo culmina em sacrifício próprio. Caim tirou a vida do seu irmão e Cristo deu a sua vida por nós. E nós, diz o apóstolo, devemos também dar a vida pelo nosso irmão. Então, reparem, o padrão é Cristo, que deu a sua vida por nós. Paulo, irmãos, ele diz a mesma coisa que João disse aqui, com as seguintes palavras. Por exemplo, Filipenses 2, 5 em diante. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Jesus tinha, que, embora sendo Deus, não exigiu, nem se apegou a seus direitos como Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu, abnegação. E tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. E em 2 Coríntios, Paulo diz, capítulo 8, verso 9, vós conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Então, reparem que o apóstolo Paulo demonstra, que João demonstra, o Novo Testamento vai demonstrar isso para nós, que o amor de Cristo não foi só de palavras, não foi só de teoria, mas foi, sobretudo, um amor que se colocou em ação. Ele amou e não deu apenas algo para nós, ele deu a própria vida por nós. Ele disse em João capítulo 10, verso 11, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. No verso 15 ele acrescenta, assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, e dou a vida pelas ovelhas. No verso 17, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. No verso 18, ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Então, João está nos mostrando aqui, irmãos, que dar a sua própria vida é a maior demonstração possível do amor. E João está exortando a mim e a você a seguir esse exemplo de Jesus. Devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Não sei se vocês já viram uma enquetezinha no Instagram, não sei até que ponto isso é verdadeiro, mas perguntaram a várias mulheres se elas dariam a vida pelos maridos ou pelos namorados, e elas disseram, claro que não, claro que não, claro que não. E perguntaram aos homens, e os homens disseram, claro que sim, claro que sim, claro que sim. Não sei se até que ponto isso é verdade, mas se perguntassem a mim e a você, você daria a sua vida pelo seu irmão? O que você responderia? Você está disposto a isso? É interessante, irmãos, que esse termo devemos dar a nossa vida pelos irmãos, esse termo devemos significa nós estamos obrigados moralmente a fazer isso, por causa do exemplo de Jesus. Ou seja, cada cristão deve estar disposto a dar a sua própria vida pelo seu irmão. Estou me lembrando agora de uma meditação que eu li há muitos anos, de um soldado que na prova de uma prova de resistência militar, ele chegou serelepe, né, e disse para o sargento, cheguei primeiro, sargento. E o sargento disse, volta, você tem que chegar junto com seus companheiros, não deve deixá-los para trás. Né? Então, é basicamente isso. Então, aqui uma pergunta importante. Você pode perguntar, de fato, Jesus, ele deu a sua vida na cruz. Eu realmente estou entendendo que também eu sou moralmente instado a dar a minha vida pelos meus irmãos. Mas, na verdade, nós não estamos vivendo num contexto de perseguição como no tempo de João, na igreja primitiva. Na minha vida, essa situação tão dramática como a situação que os nossos irmãos experimentaram e que irmãos em outros países experimentam, não acontece. Como é que eu posso, então, demonstrar esse amor aos meus irmãos? E aqui, então, irmãos, entra em pauta, no assunto, a segunda prova, aqui, ensinada por João. Ele diz no verso 17 que o nosso amor, ele é demonstrado também pela compaixão que nós temos pelos nossos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo, alguém que for mais rico, mais aquinhoado, e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Reparem, irmãos, que João está aqui mostrando de forma muito prática como nós podemos expressar o nosso amor uns pelos outros. Você não precisa morrer, mas você se compadece? Você abre o seu coração? Repare que o apóstolo João aqui está fazendo uma transição do geral, devemos dar a vida pelos irmãos, e agora ele faz uma transição para o particular, dos irmãos para um irmão determinado. Já se disse que é fácil amar a todo mundo. O desafio aqui é socorrer um necessitado em particular.
Nelson Rodrigues disse: é fácil amar a humanidade, difícil é amar o homem. C.S. Lewis disse que amar a toda a gente em geral pode ser uma desculpa para não amar ninguém em particular. E João está falando aqui do particular. E vira seu irmão padecer necessidade, e o que acontece? Você fecha o coração. Você sabe aqui que coração, ele significa, na realidade, todos os seus órgãos internos. Em outras passagens, a Bíblia fala entranhas. Isso aqui, a mesma palavra é traduzida em outras passagens por entranhas. Por exemplo, Zacarias, o pai de João Batista, ele fala das entranhas da misericórdia do nosso Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 15, Paulo fala do entranhável afeto que Tito tinha pela igreja de Corinto. Em Filipenses, capítulo 1, verso 8, fala do entranhável afeto que ele tinha pelos filipenses. E mais adiante, na mesma igreja de Filipos, o apóstolo Paulo faz um apelo. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Se um irmão está passando necessidade e as nossas entranhas não se comovem, se o nosso coração não se compadece, João aqui então conclui com uma interrogação. Ele faz uma pergunta para você: como pode permanecer nessa tal pessoa o amor de Deus? Tiago diz a mesma coisa no capítulo 2, verso 15. Se um irmão ou uma irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos, fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. É a mesma pergunta que João diz: como você pode dizer que você permanece no amor de Deus? É uma fé sem obras. Estou lembrando aqui, tempo da minha juventude, os mais velhos talvez devam lembrar da turma da Maré Mansa, do primo rico e o primo pobre. Já viram isso? Chega o primo pobre lá, todo vestido, mal vestido, com o primo rico, e o primo rico, às vezes, traz uma comida, ele fica lá lambendo os dentes, os lábios, né? E aí ele tira assim aquela... isso aqui não está do meu gosto, não. Pode voltar, Jarbas. E ele fica lá, né? Assim, é engraçado na televisão, mas na prática não é nada engraçado, não é? João é prático. Morrer pelos irmãos realmente pode não ser necessário. A gente nunca vai chegar a esse extremo. Mas muitas vezes, irmãos, vai haver necessidade de auxiliar o seu próximo, o seu irmão. E João está dizendo aqui que fechar o coração, se negar a dar, é negar a própria fé. Na realidade, você está demonstrando que o amor de Deus em Jesus Cristo não tem lugar na sua vida. Você está demonstrando que, de fato, você não é cristão. Examine-se a si mesmo para ver se realmente você está na fé. Ou, de acordo com Tiago, a sua fé é falsa. João está dizendo que sempre haverá oportunidade para você manifestar no seu dia a dia, de diversas formas, não somente dando dinheiro, mas oferecendo algum tipo de auxílio. Sempre vai haver oportunidade de manifestar o amor de Deus. Eu me lembrando agora, quando eu e Sara éramos recém-casados, ainda meio pobre, né? Meio pobre, não sei como ela casou comigo, feio e pobre. Mas nós íamos a uma igreja e nós pegávamos 2 conduções para ir para a igreja, 2 para voltar. Às vezes, quando não tinha muito dinheiro, a gente pegava uma e o segundo trecho ia a pé.
E um determinado irmão sempre passava pela gente, quando a gente estava lá no ponto do ônibus, dava tchauzinho com o carro vazio e seguia. E ele sabia que a gente ia para o mesmo lugar. Um dia ele parou. A gente estava no ponto de ônibus com a irmã que morava bem em frente, ela chamou assim, ela ficou surpresa, vai lá, Túlio, vai lá. E fui eu lá. Ele, meu irmão, eu esqueci de pegar o boletim hoje da igreja, você tem um boletim aí para me dar? Ah, tenho sim, toma aqui. Obrigado. Foi com o carro vazio. Você percebe essas coisas? Você percebe às vezes que tem alguma pessoa a quem você pode de alguma forma ajudar e você não ajuda? Nós podemos não ter essa oportunidade de dar a vida pelo irmão, mas o nosso serviço, o nosso cuidado, às vezes um ouvido para ouvir, né? Às vezes uma palavra de ânimo, às vezes compartilhar o conhecimento que você tem, não somente o conhecimento teológico, mas o conhecimento profissional. Eu achei muito interessante, né? Quando eu chamei o Oswaldo para resolver um problema lá em casa. Aliás, Oswaldo, preciso falar com você depois de novo. Chamou o Pierre para ir com ele, para aprender mais algumas coisas. Você pensa assim? Quando o apóstolo Paulo pega dá aquela instrução aos romanos, preferindo-vos em honra uns aos outros. O que significa isso? Quando você vai a algum determinado lugar, você às vezes pensa assim, poxa, podia chamar meu irmão para ir junto comigo. Vai ter um cinema agora, como é que é o nome do filme que eu recomendei para os irmãos? Hã? A Forja, A Forja. Ah, hoje eu vou. Eu acho que eu vou chamar aquele meu irmão que eu acho que ele não tem dinheiro para ir, eu vou pagar dele. Fechar o coração ao necessitado é o oposto da compaixão, é o oposto da abnegação. Abnegação e compaixão é abrir o coração, é abrir a mão. Compaixão é abrir o bolso e não apenas a boca. O João está dizendo, ou já disse no verso 15, que a vida não habita no assassino. E ele diz no verso 17 que a vida não habita no mesquinho. Terceiro lugar, o amor de João, ele é demonstrado, provado, evidenciado que você realmente tem pela ação. Verso 18, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Em outras palavras, João está dizendo que o amor não é um discurso de palavras, de língua. Não é saliva, mas é ação de fato e de verdade. O amor não é tão somente o que falamos, mas é o que fazemos. O amor não é uma questão de sentimento, mas, digamos, de ação, de movimento em direção aos necessitados. O amor e a fé têm algo em comum. Ambos precisam de obras para atestar que eles são realmente autênticos. Se você só diz palavras de amor, mas essas palavras não se traduzem em ação, essas palavras não valem nada. É o que está dizendo João. Agora eu quero fazer aqui dar uma guinada e uma palavra final ao outro lado. Qual é o outro lado aqui? É aquele que é o alvo desse amor, né? Aquele... Obrigado. O alvo desse amor. Aquele que recebe algo de um irmão. Aquele que recebe uma boa palavra, um bom ensino, que recebe um auxílio. Você que recebeu algum tipo de benefício de um irmão, você realmente é grato? Você realmente demonstra a sua gratidão de uma maneira apropriada? Ulisses Guimarães, político do passado, ele disse uma coisa muito interessante. O benefício de hoje é a ingratidão de amanhã. E existe uma história na Bíblia que ilustra muito bem isso.
Os irmãos sabem, né? Lucas 17, de 12 em diante, onde se diz o seguinte: entrando Jesus numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: não foram 10 os limpos? Onde estão os outros 9? Reparem que eram leprosos, uma situação absolutamente desesperadora naquele tempo. Era um final horrível, a morte muito dolorosa, a segregação da sociedade, a solidão, o desamparo. E eles vão a Jesus com um pedido desesperado. E Jesus os cura, mas 9 deles acharam que não era necessário voltar para agradecer, para ao menos dizer obrigado, Jesus. E isso, irmãos, acontece com muita frequência. Uma vez que as pessoas obtêm aquilo que desejam, não voltam para agradecer, não se lembram do benefício que lhes foi prestado. Vocês, filhos, vocês demonstram gratidão pelo que seus pais fizeram e ainda fazem por você? Hein, Pedro? Hein, Helena? Cadê os outros filhos? Tem filho pequeno? Ah, a Thaís ainda está lá, menor de idade. Vocês sabem que de todos os seres humanos, de todos os seres vivos, são os seres humanos que precisam de mais tempo para andar sozinho, né? Requer mais tempo para que a gente possa se cuidar por conta própria. E durante longos anos, nós dependemos dos nossos pais, literalmente para tudo. Mas é com muita frequência que os pais ouvem muito mais reclamação, murmuração, queixa e muito pouca gratidão. Por que eu tenho esse celular ruim? Meu colega tem um melhor do que o meu. Por que eu não tenho um quarto só para mim? Não fui eu que quis vir ao mundo, você que me pôs, você tem a obrigação de me dar o bom e o melhor. Quantas vezes ouvimos isso? Shakespeare, já há séculos antes, ele já colocou essas palavras na boca do rei Lear. Bem mais agudo que o dente de uma serpente é ter um filho ingrato. Machado de Assis, ele disse assim: não te irrites se te pagarem mal, se te pagarem com mal um benefício. Antes cair das nuvens do que do terceiro andar. Bem irônico, né? Existem muitos poucos de nós que em algum momento a gente não deva gratidão a alguém. Mas muitos poucos satisfazem a dívida de gratidão que têm. Barclay, comentando esse trecho aqui, dos 10 leprosos, ele disse assim: acontece muitas vezes que um amigo, um professor, um médico, um irmão em Cristo fazem por nós coisas que é impossível pagar. Mas a tragédia é que nem sequer tentamos fazê-lo, ao menos demonstrando gratidão. E a maior de todas as ingratidões é aquela que nós demonstramos para com o nosso Deus. Muitas vezes nós somos ingratos para com o nosso Deus. Em momentos de necessidade nós oramos intensamente, mas o tempo passa e nós esquecemos das bênçãos. Muitas vezes, muitos de nós não dá graças a Deus nem quando come. Ele nos deu o seu único filho e muitas vezes nós não lhe damos uma palavra de agradecimento. Irmãos, para terminar,
E ainda, lembrando da ceia, pergunte-se a si mesmo: será que eu me lembro realmente de agradecer as pessoas por aquilo que elas fazem por mim? Será que eu estou esquecendo de alguém? Será que eu procuro certas pessoas porque eu me importo realmente com elas ou só porque eu preciso de algum favor ou só quando eu preciso de algum favor? Eu estou à disposição quando precisam de mim ou eu costumo dar algum tipo de desculpa? Eu sou grato por aquilo que tenho ou eu cobiço aquilo que eu gostaria de ter? Eu realmente faço muitas orações de agradecimento? Eu tenho agradecido mais do que pedido nas minhas orações? E, finalmente, não esqueça quem ajudou você. Saiba ser grato para com aqueles que estenderam a mão a você nos momentos de necessidade. E saiba expressar a sua gratidão. E, acima de tudo, seja grato a Deus. Termino com Salmo 103, verso 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Pai Celeste, que possamos, Senhor Deus, usar a Tua palavra para nos examinar a nós mesmos. O salmista diz: sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. E nós te pedimos agora, Senhor Deus, especificamente com relação a essa questão. Temos amado, temos manifestado compaixão, temos sido realmente abnegados, temos dado, Senhor Deus, dos nossos recursos para aqueles que necessitam, temos aberto as portas da nossa casa, Senhor Deus, em hospitalidade, temos, Senhor Deus, pensado, procurado os irmãos, Senhor, temos aproveitado as oportunidades para nos ajudar uns aos outros, para expressar o amor que devemos ter uns pelos outros. Também, Senhor Deus, temos sido gratos, Senhor Deus, por essa ajuda e por esse amor mútuo. Temos expressado a nossa gratidão, Senhor Deus, por aquilo que nos fazem. Temos, Senhor Deus, expressado a nossa gratidão a Ti pelo muito que o Senhor nos fez. Ou, pelo contrário, Senhor, ao sermos perdoados, a nossa dívida impagável, agarramos, Senhor Deus, o nosso próximo pelo colarinho e dizemos: paga-me, eu te lançarei aos meirinhos. Temos alimentado mágoa no nosso coração. Temos, Senhor Deus, alimentado rancor na nossa alma, Senhor Deus. Temos falta de perdão, Senhor Deus, àqueles que nós deveríamos perdoar. Temos sido, Senhor Deus, agentes da inimizade em vez de agentes da paz. Que o Senhor sonde, Senhor Deus, os nossos corações, para que realmente tenhamos os nossos olhos abertos, para que vejamos se estamos trilhando caminhos maus, para que o Senhor nos guie de volta ao caminho da retidão e da virtude. Mas isso nós te pedimos, Senhor Deus, para que o teu nome seja glorificado, para que o evangelho não seja zombado e escarnecido, Senhor Deus, e blasfemado, para que, tendo pregado a outros, nós mesmos não venhamos a ser desqualificados. Nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, vamos